Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Verbo Vitae, Palavra de Vida, neste dia 8 de março, que é o terceiro domingo do tempo quaresmal, em que escutaremos este belo Evangelho do encontro de Jesus com a Samaritana, em que Jesus nos orienta a nossa vida para a sede que só Deus pode matar, a verdadeira água que nos conduz à vida. Mas vamos escutar então o Evangelho na sua forma breve, proposta pela liturgia de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava a fonte de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana?" De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: "Se conhecesse o dom de Deus e aquele a quem te diz, dá-me de beber, tu a que lhe pedirias e ele te daria água viva." Respondeu-lhe a mulher: "Senhor, tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, da qual ele mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos?" Disse-lhe Jesus: "Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna." "Senhor", suplicou a mulher, "dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, podes acreditar em mim. Vai chegar a hora que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas." Respondeu-lhe Jesus: "Sou eu que estou a falar contigo." Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da mulher. Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles, e ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: "Já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo." Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, escutamos a versão breve, contudo, já é um evangelho bastante grande, mas bastante rico. Neste encontro de Jesus com a samaritana, vemos que Jesus vai, e segundo o evangelho, ao meio-dia, por volta da hora sexta, que é precisamente a hora em que Jesus entrega-se na cruz. Portanto, quando São João coloca esta hora, também nos está a recordar esse momento em que Jesus se vai entregar, e portanto é uma revelação de que vai acontecer naquele momento. Então veio uma mulher da Samaria para tirar água, e Jesus disse-lhe: "Dá-me de beber." Vemos aqui um Jesus cansado pela caminhada, ou seja, vemos aqui Jesus na sua profunda humanidade. O nosso Deus não é um Deus distante, que lá do alto orienta as coisas, mas é um Deus que vem e toma parte da nossa fragilidade humana, e é nessa fragilidade que Ele nos encontra. E então Jesus senta-se e pede algo: "Dá-me de beber." E era algo estranho, tanto é que a própria samaritana diz: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber?" Era muito difícil um judeu falar com um samaritano, muito menos com uma mulher, porque aqui havia, digamos, 3 camadas de impossibilidade para este encontro, para este diálogo. Primeiro era a mulher, segundo era a samaritana, terceiro tinha ido buscar água àquela hora. Não sei se sabem, mas ainda hoje, em Jerusalém, onde Jesus, onde existiu esta cena, é muito quente, e ao meio-dia, por norma das pessoas, ao meio-dia às 3 da tarde, dificilmente estão na rua, só por verdadeira necessidade, e não estão por causa do imenso calor. E portanto, se alguém vai ao meio-dia buscar água, é porque há uma coisa que ela não quer encontrar, que são outras pessoas. E ela, sabemos, por causa de ter casado já 7 vezes, não é? Portanto, não era assim bem, não tinha assim uma boa reputação, e por causa disso não queria se encontrar com ninguém. Mas às vezes, quando nós tentamos evitar, é quando Deus está.
Então Jesus diz: dá-me de beber. E ela, que é curioso, aquele que pede acaba por dar algo. E Deus é sempre assim, pede-nos um pouco para nos dar algo infinitamente maior. Jesus diz: se conhecesse o dom de Deus e aquele que te diz dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui, dom de Deus, aqui que Jesus está a falar, Dória, que no fundo é o dom gratuito, ou seja, sem imposição, sem nada. E aqui Jesus vai conduzindo esta mulher à fé, que habitava no coração, a desenvolver-se e a crescer, para matar uma sede que só Deus pode matar, que é a sede do coração. Se nós temos sede, bebemos água. Se temos sede do coração, precisamos de Deus. E às vezes até podemos encher o nosso coração com muita coisa. Tentar tapar, tentar esconder, tentar fazer com que essa sede não surja. Mas ela está sempre presente. Porque há uma sede de amor, de fé, de caridade, de esperança que só Deus pode nos dar e nos ensinar a fazer isso. A amar, a ter esperança, a crescer na fé. É algo que só Deus te dá. Podemos tentar encontrar outras coisas, por dinheiro, títulos, glória, poder, mas isso nunca vai matar a sede do coração, que é só aquela sede que só Deus nos pode aliviar. E então este Jesus vai e apresenta-se como o Messias. Sou eu. Sou eu. Não existe outro, sou eu. Sou eu que venho trazer o anúncio da verdade. E vemos que aquela mulher torna-se anunciadora. Vai à cidade e anuncia àquela gente. Mesmo sabendo da sua situação, não tem medo de confrontar as pessoas que antes tentava evitar, para anunciar o nome de Jesus. Possamos nós também anunciar este nome de Cristo, Ele que vem e que fica connosco. Os samaritanos pediram para ficar e Jesus ficou lá 2 dias, que é precisamente se o meio-dia marca a morte de Jesus, ao fim de 2 dias, sexta, sábado, domingo, ressurreição. Está na hora de Jesus ressuscitar na nossa vida e nos guiar ao encontro desta água viva.